Sentem-se cansados sem razão aparente? Acordam com um inchaço que antes não tinham? Ou talvez aquela dorzinha nas costas que insiste em aparecer e que vocês atribuem à idade pode estar a contar uma história diferente. É uma realidade dolorosa, mas muitos de nós, à medida que os anos avançam, começamos a sentir estes sinais subtis e é fácil descartá-los como apenas parte do envelhecimento. Mas o que a maioria não percebe é que estes sintomas podem ser um sussurro dos vossos rins, esses órgãos incansáveis que trabalham 24 horas por dia para nos manter saudáveis, pedindo um pouco mais de atenção. Eles são os vossos filtros vitais, limpando o sangue de toxinas e resíduos, e quando não estão no seu melhor, todo o vosso corpo sente o impacto. A triste verdade é que o declínio da função renal pode ser silencioso, progredindo sem que se perceba até que se torne algo mais sério. E a ideia de tratamentos complexos ou restrições severas pode parecer assustadora. Mas e se eu vos dissesse que existe um segredo simples, acessível e natural bem na vossa cozinha, que pode ser um grande aliado para ajudar a limpar e revitalizar os vossos rins? Neste vídeo, vamos desvendar não só esse poderoso segredo do qual todos falam, mas também vamos mergulhar em outros hábitos e alimentos que, combinados, podem fazer uma diferença monumental na saúde dos vossos rins e na vossa energia diária. Fiquem até ao fim, pois há algo que vos vai surpreender e vos dará uma nova perspectiva sobre o bem-estar. Vamos mergulhar de cabeça nesse primeiro e mais surpreendente segredo que muitos já estão a descobrir. O chá de salsa. Sim, ouviram bem, a humilde salsa, aquela erva que usamos para dar um toque fresco aos nossos pratos, é uma verdadeira potência para a saúde renal. Os nossos rins são, sem dúvida, um dos órgãos mais trabalhadores do nosso corpo. Eles filtram cerca de 170 litros de sangue por dia, removendo resíduos, excesso de fluidos e mantendo o equilíbrio de sais minerais, tudo para garantir que o vosso corpo funcione como um relógio. Mas ao longo dos anos, com a exposição a toxinas ambientais, dietas ricas em processados, alguns medicamentos e até mesmo o estresse do dia a dia, os nossos rins podem ficar sobrecarregados. É como ter um filtro de água em casa que nunca é limpo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entupir e deixar de funcionar eficazmente. É aí que a salsa entra em cena. Há séculos que a salsa é usada na medicina tradicional como um diurético natural e um agente desintoxicante. A sua riqueza em vitaminas, como a vitamina K, C e A, juntamente com minerais como o ferro e o potássio, já é notável. Mas o que a torna tão especial para os rins são os seus compostos ativos, como os flavonoides e os óleos voláteis, que atuam de forma poderosa. Eles estimulan a produção de urina, ajudando a eliminar o exceso de líquidos e, crucialmente, as toxinas acumuladas no corpo. Este efeito diurético suave é fundamental, porque ajuda os rins a expulsar pequenas pedras e areias, prevenindo a sua formação e aliviando a carga sobre estes órgãos vitais. Além disso, a salsa tem propriedades anti-inflamatórias, o que é um bônus para qualquer órgão que esteja sob estresse. Imaginem só, com apenas uma chávena de chá de salsa por dia, está a dar aos vossos rins um impulso para que eles possam trabalhar de forma mais eficiente, como se estivessem a fazer uma limpeza profunda. Pessoas que começaram a incorporar o chá de salsa na sua rotina relatam sentir-se mais leves, com menos inchaço nas pernas e tornozelos e até mesmo com mais energia. Não é um milagre, é apenas a natureza a fazer a sua parte. Mas como é que se prepara este chá de salsa milagroso? É incrivelmente simples. Tudo o que precisan é de un puñado generoso de salsa fresca, cerca de un cuarto de xávena de follas ben lavadas e agua a ferver. Coloquen a salsa picada nun bule unha xávena resistente ao calor. Depois, vertan cerca de 250 mililitros de agua a ferver sobre a salsa. Deixen en infusán por cerca de 5 a 10 minutos. Cuanto máis tempo, máis concentrado será o xá, mas non o deixen por demasiado tempo para non ficar amargo. Coen as follas e o voso xá de salsa está pronto para ser desfrutado. Poden bebelo morno ou deixar arrefecer e beber frío como preferiren. A chave é a consistencia. Unha chávena por día de preferencia de mañá para dar inicio ao proceso de limpeza do voso corpo. No entanto,
É muito importante ter algumas considerações em mente. Embora a salsa seja natural e benéfica para a maioria das pessoas, se tiverem alguma condição renal pré-existente, como doença renal avançada, ou se estiverem a tomar medicamentos diuréticos ou anticoagulantes, é fundamental que consultem o vosso médico antes de iniciar o consumo regular de chá de salsa. A vossa saúde é a prioridade e o acompanhamento médico é sempre o melhor caminho. Para a maioria das pessoas, contudo, este é um passo simples e eficaz para apoiar a saúde renal de forma natural. É um investimento pequeno de tempo para um benefício tão grande. Agora que vimos o poder do chá de salsa, não vamos parar por aqui. A saúde renal é um esforço de equipa e há outros alimentos e hábitos que trabalham em conjunto com este chá para manter os vossos rins em ótima forma, garantindo que eles continuam a vos servir bem por muitos e muitos anos. Vamos explorar esses outros pilares essenciais. Agora que desvendamos o poder do chá de salsa, vamos expandir a nossa abordagem para outros pilares fundamentais que, em conjunto, criam uma base sólida para a saúde renal. O próximo pilar, e talvez o mais básico de todos, é a hidratação adequada. Parece óbvio, não é? Mas a verdade é que muitos de nós não bebemos água suficiente e os nossos rins sentem isso em primeira mão. Pensem nos vossos rins como uma máquina de lavar louça. Sem água suficiente, a máquina não consegue limpar os pratos e os resíduos acumulam-se. O mesmo acontece com os vossos rins. A água ajuda-os a filtrar o sangue de forma eficiente, a diluir os resíduos e a transportá-los para fora do corpo através da urina. Quando estão desidratados, a urina fica mais concentrada, o que pode levar à formação de pedras nos rins e a um maior esforço para os órgãos. A quantidade de água necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do nível de atividade e do clima. Mas uma boa regra geral é tentar beber pelo menos 8 copos de água por dia, ou cerca de 2 litros. E não esperem ter sede para beber. A sede já é um sinal de desidratação. Mantenham sempre uma garrafa de água à mão, bebam um copo antes de cada refeição e considerem adicionar uma rodela de limão ou pepino para dar um sabor extra e tornar o hábito mais agradável. Lembrem-se que bebidas açucaradas, refrigerantes ou mesmo sumos de fruta industrializados não contam como água e podem, na verdade, ser prejudiciais aos vossos rins. Priorizem a água pura, a vossa fonte de vida. Depois de falarmos da importância da hidratação, não podemos ignorar o impacto do que colocamos na nossa comida. O segundo pilar essencial é a moderação no consumo de sódio. O sal, ou sódio, é um mineral que, em excesso, pode ser um verdadeiro inimigo para os vossos rins e para a vossa pressão arterial. Os rins trabalham arduamente para equilibrar os níveis de sódio e água no corpo. Quando vocês consomem muito sódio, os rins têm de reter mais água para diluir esse excesso, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. A hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica. Em Portugal, a nossa culinária é rica e deliciosa, mas muitas vezes tendemos a usar sal em demasia. Pensem em pratos como o bacalhau salgado, que deve ser bem demolhado, enchidos, ou até mesmo os molhos e produtos processados que compramos no supermercado. O segredo é ler os rótulos dos alimentos. Fiquem atentos a palavras como sódio, glutamato monossódico ou sal. Prefiram alimentos frescos e não processados. Em vez de sal, usem ervas aromáticas frescas ou secas, como orégãos, alecrim, tomilho, alho, cebola, pimentão doce, pimenta preta. Elas dão sabor sem prejudicar os vossos rins. Cozinhar mais em casa dá-vos o controle total sobre a quantidade de sal que consomem. É uma mudança simples que pode ter um impacto gigantesco na vossa saúde renal a longo prazo. Prosseguindo com a nossa jornada para rins saudáveis, o terceiro pilar foca-se na moderação do consumo de proteína. A proteína é vital para a construção e reparação de tecidos no corpo, mas em excesso pode ser um fardo para os rins. Quando o corpo processa a proteína, produz resíduos nitrogenados, como a ureia, que os rins precisam filtrar e eliminar. Um consumo excessivo de proteína, especialmente de fontes animais, pode aumentar essa carga de trabalho,
levando a um desgaste maior ao longo do tempo. Isto não significa que devem eliminar a proteína da vossa dieta, mas sim que devem focar-se em fontes saudáveis e em quantidades adequadas. Optem por fontes de proteína magra como peito de frango, peixe, ovos e leguminosas como feijão, lentilhas e grão de bico, que são também ricos em fibra e nutrientes essenciais. A quantidade ideal de proteína pode variar, mas para a maioria dos adultos, uma porção do tamanho da palma da mão por refeição é geralmente suficiente. O equilíbrio é a chave. Certifiquem-se de que estão a obter proteína suficiente para as vossas necessidades, mas sem sobrecarregar os vossos incansáveis filtros. Por fim, não podemos esquecer o poder das frutas e especiarias. O quarto pilar para a saúde renal são as bagas e frutos vermelhos, juntamente com o gengibre e açafrão da Índia. Bagas como mirtilos, framboesas, amoras e morangos são verdadeiros tesouros nutricionais. São ricos em antioxidantes, especialmente antocianinas, que ajudam a proteger as células dos rins do dano oxidativo e da inflamação. Estes pequenos frutos são também excelentes para a saúde do trato urinário em geral, ajudando a prevenir infecções que podem impactar negativamente os rins. Podem adicioná-los aos vossos cereais matinais, iogurtes, saladas de fruta ou simplesmente desfrutá-los como um lanche saudável. Quanto ao gengibre e ao açafrão da Índia, cúrcuma, estas duas especiarias são conhecidas pelas suas potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A inflamação crônica pode ser prejudicial para os rins, e a inclusão regular destas especiarias na vossa dieta pode ajudar a mitigar esse risco. Podemos adicionar gengibre fresco ralado aos vossos chás, sopas ou refogados. O açafrão da Índia pode ser incorporado em caril, ensopados ou até mesmo num leite dourado para uma bebida relaxante e benéfica. Estas são formas deliciosas de dar aos vossos rins um impulso extra de proteção. Com todos estes alimentos e hábitos em mente, há mais um pilar fundamental para a saúde renal que quero partilhar convosco. Chegamos ao ponto onde todos os segredos se unem. Vimos como um simples chá de salsa, feito em casa, pode ser um grande aliado para ajudar os vossos rins a limpar e a funcionar melhor. Descobrimos também a importância vital de algo tão básico como a hidratação correta, porque sem água suficiente, os nossos filtros internos simplesmente não conseguem fazer o seu trabalho de forma eficiente. Falamos da necessidade de prestar atenção ao sódio na nossa dieta, de como a moderação é crucial para proteger os vossos rins de um esforço excessivo e para manter a vossa pressão arterial sob controlo. Aprendemos que a quantidade certa de proteína e as fontes certas podem fazer toda a diferença, garantindo que os vossos músculos são nutridos sem sobrecarregar os vossos rins. E por fim, exploramos o poder antioxidante e anti-inflamatório das bagas, do gengibre e do açafrão da Índia, que oferecem uma camada extra de proteção a esses órgãos tão importantes. A verdadeira surpresa que mencionei no início não é uma única coisa, mas sim a combinação e a simplicidade de todas estas estratégias. É a constatação de que o cuidado com os vossos rins e com a vossa saúde em geral não precisa de ser complicado ou dispendioso. Não requer uma montanha de suplementos caros ou dietas restritivas e difíceis de seguir. O que os vossos rins mais precisam é de um pouco de atenção, consistência e escolhas conscientes no dia a dia. É a surpresa de descobrir que, ao incorporar estas pequenas mudanças, não só estáis a proteger os vossos rins, como também estáis a experimentar um aumento geral na vossa energia, uma redução do inchaço e uma sensação de bem-estar que talvez não sentissem há anos. Muitos dos sintomas que atribuíam simplesmente à idade, o cansaço persistente, a mente um pouco nublada, os tornozelos inchados, podem estar ligados à forma como os vossos rins estão a trabalhar. E ao ajudá-los, estáis a ajudar todo o vosso corpo a florescer. Lembrem-se, cada pequena mudança que fazem hoje é um investimento enorme na vossa saúde e felicidade de amanhã. Não subestimem o poder de um simples hábito repetido consistentemente. Não precisam de fazer tudo de uma vez. Comecem com um chá de salsa, depois foquem-se em beber mais água
E gradualmente introduzam as outras dicas. A jornada para uma saúde renal ótima é um processo, e cada passo, por mais pequeno que pareça, vos leva na direção certa. O importante é começar e manter o foco na vossa capacidade de fazer a diferença na vossa própria vida. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. É sobre dar a vós mesmos as ferramentas para viverem com mais vitalidade e autonomia. A vossa experiência é valiosa. Já experimentaram chá de salsa ou algum destes hábitos para a saúde renal? Partilhem a vossa experiência nos comentários abaixo. A vossa partilha pode inspirar outras pessoas que estão no mesmo caminho e criar uma comunidade de apoio onde todos aprendemos uns com os outros. Se este vídeo vos foi útil, se sentiram que aprenderam algo novo e valioso, por favor, deixem o vosso Geist para que mais pessoas possam descobri-lo e beneficiar desta informação. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem os nossos próximos vídeos com mais dicas de saúde e bem-estar dedicadas a vocês. Estamos aqui para vos acompanhar nesta jornada rumo a uma vida mais plena e saudável. Viver a vossa melhor vida, em qualquer idade, é uma escolha. E estamos aqui para vos apoiar nessa jornada. Cuidem-se muito bem e até ao próximo vídeo.